Inscreva-se no canal Linha de Divisa, deixe seus comentários e acione as notificações. Oi, Altieres, como vai? Tudo bem? Olá, Deodato, tudo bem? Tudo tranquilo. Me fala uma coisa, você está em um sítio, você falou várias vezes para mim que poderia dar problema de sinal, porque a sua internet é via rádio. Aonde é esse sítio que você está? É perto de Curitiba? Então, Deodato, na verdade, não é tão perto de Curitiba, né? O meu local, geralmente, de atividade é Curitiba, mas o sítio fica no sudoeste do Paraná, em Francisco Beltrão, né? Então, estou aqui no sítio, um pouquinho de frio, nublado hoje, e com certeza, durante esse período pandêmico que a gente está atravessando, é um bom lugar para se estar. Legal. Você tem fogão a lenha aí? Sim, tem que ter, né? Sobretudo que em regiões como essa, a noite e a manhã são com temperaturas bastante amenas. Então, não dá para ficar sem o fogão a lenha também, né? A gente precisa aquecer um pouquinho e nada melhor do que um fogão a lenha para isso, não é? Bem legal, bem legal. E vocês costumam tomar chimarrão aí? Bastante, bastante. Toda manhã, assim, é quase que uma espécie de um ritual, né? Toda manhã me reúno com meus pais e a gente toma chimarrão, sim. E às vezes também no decorrer do dia a dia, né? Depois do almoço, ou quem sabe um pouquinho antes do jantar, a gente se encontra para, né, tomar algumas cuias de chimarrão. Ok. Altieres, tem alguma... qual é a etimologia, qual é a origem do teu nome? Altieres Bortoli ou Bortoli? Como é que eu pronuncio? Altieres, né, o nome, e o sobrenome é Bortoli, né? Bortoli. O nome, assim, ele é de origem latina, na verdade. É muito comum na Itália, tanto como nome como sobrenome, Altieri, né? E como etimologia latina, alti é o genitivo, né, do adjetivo altus, que significa do alto. E eris é o futuro do verbo sum, do verbo ser, né, que significa, né, eris é a segunda pessoa do futuro, né, singular, significa serás. Então, do alto serás. É uma etimologia latina. Rapaz, é pura metafísica a etimologia do teu nome e sobrenome, rapaz. Eu acho que é filosófico por excelência, né? Que interessante. E você prestou atenção no meu sobrenome? É Deodato Dias, né? Deodato Dias, mas Deodato, como eu gosto de ser chamado. Adeodatus, do latim também. Sim, eu Adeodatus. acho que sim, pode falar. Foi um filho bastardo de Agostinho de Hipona. E tem uma certa assim, aderência, entre aspas, ao teu nome e sobrenome. Adeodatus, a Deus dado, em latim. Sim, sim, conheço muito bem essa história. Quando eu fiz a minha faculdade, a minha monografia foi sobre Santo Agostinho. E eu sempre tive, assim, um apreço muito grande por esse pensador. Obviamente, entrei também na história dele, é uma história bem interessante também, muito rica, e com certeza. Então, justamente, né, quando me chegou aos ouvidos o seu nome, foi a primeira pessoa que eu pensei, foi isso, né? Ok. Só Foi que, além do nome. só que ninguém na minha família, eu sou de Minas, do interior de Minas, do universo, eu nasci no universo do Guimarães Rosa, nos grandes sertões, lá no descampado das Minas Gerais, e ninguém na minha família, eu sempre converso, sabe quem foi o italiano que caiu no universo do Guimarães Rosa e trouxe esse sobrenome. Ninguém sabe. É bem interessante. Altieres, eu vou conversar com você hoje. Eu gosto de prosear. Quem segue meu canal sabe que eu sou mineiro que gosta de prosear, gosta de ficar sentado ali no fogão a lenha, batendo papo e conversando. Isso é coisa de mineiro e é bem legal. E eu queria conversar com você hoje sobre as tuas pesquisas do mestrado. Eu queria que você falasse só qual foi o objeto da sua pesquisa, sem entrar no mérito, porque depois da vinheta a gente vai conversar sobre as questões das suas pesquisas. Então, qual foi o objeto da tua pesquisa?
A minha pesquisa de mestrado, ela foi feita em cima de um pensador alemão, né, um filósofo contemporâneo, chamado de Martin Heidegger. E, precisamente, né, no seu pensamento, eu estudo mais a segunda parte, né? Dizem que ele tem uma virada no seu pensamento a partir de 1930, né, de Kerr, e a partir de 1930 ele começa a estudar questões mais ligadas à história, questões historiais, eu diria, né, mais do que históricas. E dentre essas questões, ele se debate muito sobre a questão da técnica, que está praticamente ausente na primeira fase do seu pensamento. Então, foi uma dissertação sobre tecnologia, ontologia e história no pensamento de Martin Heidegger. Nós vamos conversar sobre, evidentemente, o viés que você deu na tua pesquisa, onde você fez a tua arqueologia. Mas teria, assim, se um dia eu aparecer no teu sítio aí, a gente vai conversar muito sobre a Hannah Arendt e o Heidegger. Você sabe das histórias, né? Com certeza. Tiveram uma relação muito intensa os dois, né? Tiveram influências, né? Sobretudo o Heidegger sobre ela. Mas com certeza, seria uma conversa maravilhosa. Ela era muito jovem, ela tinha por volta de 20 anos quando ela se envolveu amorosamente com ele. E, assim, uma coisa vai puxando a outra, né? E nós não vamos conversar sobre isso hoje, não. Mas a Hannah Arendt, quando estava fugindo do nazismo, ela estava com o Benjamin, que suicidou-se na Península Ibérica. Mas tudo bem, isso é conversa para outra prosa. Eu vou chamar a vinheta e a gente vai conversar especificamente sobre a tua pesquisa. Já já a gente volta, tá bom? Beleza. Inscreva-se no canal Linha de Divisa, deixe seus comentários e acione as notificações. Ok, como eu falei antes da vinheta, eu estou aqui batendo um papo, proseando com o Altieres. Altieres, é possível definir o antropoceno? Fala um pouquinho sobre esta palavra, o significado dela, para quem nunca ouviu. Bom, eu acho bem interessante, porque antropoceno, né, uma pergunta dirigida a um filósofo, ela é interessante porque não é um conceito filosófico, né? O antropoceno é um conceito que vem da ciência, né? Não é um conceito filosófico. E tem um filósofo chamado Deleuze, né, que é bastante conhecido, né, já aqui no Brasil também, né, e ele falava que a essência da filosofia, né, naquele seu livro que é Filosofia, a essência da filosofia é criar conceitos, né. E eu não concordo muito com isso, porque, veja bem, aqui nós temos, né, uma definição científica, né, e que eu acho que vai instigar a filosofia, né, provoca a filosofia. Então, a primeira coisa, se é possível definir o antropoceno, né, é possível, e a gente vê agora o que é. O conceito de antropoceno, ele vem da ciência, e ele foi cunhado por um químico chamado Paul Crutzen, que inclusive foi premiado com um Nobel da Química. E segundo esse conceito, né, Paul Crutzen, ele diz que nós acabamos de entrar numa nova era geológica. Né? O que seria essa nova era geológica? Aquela era no qual, né, o homem passa a ser, né, um agente geológico. As suas ações são capazes de impactar o sistema Terra como um todo, né, a atmosfera e tudo mais. Então, o homem deixa de ser simplesmente um agente biológico e passa a ser um agente geológico, ou seja, capaz de impactar não só o seu meio, o seu local, né, mas o sistema Terra como um todo. Isso, assim, é bem interessante, porque quando nós falamos sobre isso, as pessoas já ligam diretamente a mudanças climáticas, crise climática. Eu não gostei do termo crise, né? Porque crise remete a alguma coisa que vai passar e logo se retoma uma normalidade. Eu acho interessante mudanças climáticas, porque nós estamos assistindo uma transformação, né, do nosso ambiente natural mesmo. Mas quando fala-se de antropoceno, eu acho que isso é muito importante para deixar claro esse conceito,
é que não é somente isso, né? Não é só uma mudança do clima. Quando a ação antrópica passa a ser a nível geológico, então você tem uma transformação, não é só na atmosfera, você tem uma transformação na composição do solo, né? Você tem uma transformação nos oceanos, você tem uma série de outros elementos, que não é só mudança climática. E por que assim, se torna interessante para a filosofia? E por que me estimula pesquisar sobre o antropoceno na filosofia, deixando um pouco de lado, ou quase que se rompendo com Heidegger, né, e a sua filosofia? É porque justamente esse conceito da geologia se torna inevitável, ela tem um impacto inevitável para a filosofia, porque o homem passa a ser aqui uma figura a ser questionada, volta a ser aquela que é uma pergunta filosófica por excelência, assim como o que é a verdade, o que é a liberdade, se coloca novamente em jogo a questão sobre o homem e também sobre a natureza, ou principalmente sobre o que é agora a Terra, né? Então, são questões, a meu ver, que o antropoceno coloca, que vão muito além da própria ciência, que impactam a filosofia, e ela se torna uma questão inevitável para a filosofia. Assim como a pergunta sobre, né, metafísica, o que é o ser, eu acho que hoje a gente tem que se debater inevitavelmente sobre o que é a Terra, né, e o que é o homem sobre esta Terra. E aquilo assim que eu acho mais intrigante, né, o que esse conceito vai favorecer a filosofia pensar, é justamente o que homem é esse que a gente está falando, quem que é o homo do anthropos? Porque essa palavra antropoceno vem do grego, né, o anthropos justamente significa o homem, e o seno, né, é a idade recente, né? Então, caiu muito bem para a geologia, né? A época recente, né, da geologia, como sendo o homem o seu principal agente. Mas, assim, uma pergunta já de cara que vale a pena colocar é que justamente quem é esse homem, né? Esse homem é um homem... que definição de homem temos aqui? É um homem moderno? Será que o homem, por exemplo, aborígene, ameríndio, ele está impactando, né, o nosso planeta da mesma maneira que o homem moderno, né, capitalista? Então, as coisas já começam a surgir aí, né, nos levantando questões filosóficas bem interessantes. E também, né, a questão sobre o que é a Terra, né? A concepção de que a filosofia se tem de natureza, né, e a concepção que o capitalismo tem de terra, por exemplo, são questões que voltam em jogo também com bastante força e nos convida a pensar aí uma série de coisas políticas, cosmopolíticas, enfim. Então, é um conceito que vai ajudar a enriquecer muito o debate filosófico e recolocar muitas cartas na mesa. E eu acho interessante, e gostaria de ressaltar sobre essa definição do antropoceno, é que ele é mesmo problemático. Embora seja já um consenso, né, no âmbito da ciência, é um conceito já muito divulgado, já foi adotado pelos cientistas, né? Mas ainda se tem uma série de divergências dentro da própria ciência, não na filosofia, sobre o próprio conceito, né? Antropoceno seria, então, o melhor conceito, já que talvez nem todos os homens, né, fazem parte, né, Inscreva-se no dessa canal ação Linha de biológica. Divisa, deixe Então, seus comentários e acione as até outros notificações. nomes, né, para o antropoceno, como o capitoloceno. Não, a nossa época, né, geológica não seria tanto o homem, mas o capital, o capitalismo. Então, algumas pessoas preferem capitaloceno. Outros preferem plantation-ceno, ou seja, a época das monoculturas, né? Pecuária, soja. Então, todo o nosso sistema Terra está sendo impactado pelas monoculturas. E uma outra fantástica, que ela também é bióloga, a dona Harvey, que é uma filósofa bióloga americana, ela prefere o termo Cthulhuceno. Nessa época que começa a entrar em curto-circuito a natureza e o próprio homem, a relação do homem com a natureza,
ela prefere que a gente tenha um pensamento que tenta pensar essas relações, né? A relação não só do homem com a terra, a relação do homem com os outros seres vivos, né? Então, é uma época que, para a gente, né, pelo menos, ter uma existência um pouco, né, mais provável, a gente precisa voltar a se relacionar com outros seres. Então, um pensamento mais tentacular, né? Pensamento com alianças, né, com outros seres. Então, por isso, o termo Cthulhuceno. E, além do mais, eu acho bem interessante, sabe, Deodato, a ideia de você propagar diferentes conceitos, ter mais conceitos a respeito de um problema, né? Como a própria dona Haraway dizia lá no Manifesto Cyborg, é melhor um monstro de duas cabeças, né, do que um monstro de uma cabeça só, né? Isso pode ser muito perigoso. Então, acho isso interessante e é isso que me animou, assim, a voltar os meus olhos sobre o antropoceno também. Altieri, é sempre muito complicado tentar definir datas. Complicado para não falar equivocado. Datas de início e de final. Seria possível, pelo menos, traçar um esboço de quando começou o antropoceno e até quando ele está se estendendo? É possível se falar um pouco sobre isso? É possível, sim. Dentro da geologia, há já uma série de estudos, né? E há até ali mesmo uma certa divergência em saber onde começou, né? Então, na geologia, tem uma área que se chama estratigrafia, que justamente vai fazer estudos, né, nas camadas, né, do gelo, sobretudo em camadas rochosas, onde eles tentam identificar aquilo que chamam de golden spike, ou seja, encontrar algum resíduo, né, no tempo, que determina qual foi a atividade predominante naquele período, né? Então, no nosso período, desse período que chamaram de antropoceno, qual que seria, digamos assim, que elementos seriam esses, né? E quando ele teria começado? E aí é que entra, então, uma série de divergências dentro da própria geologia, que vale a pena a gente pensar. E muitos já acreditam que o antropoceno tenha começado já no Pleistoceno e na última era, o Holoceno, com, por exemplo, a descoberta do fogo, ou até mesmo com a invenção da agricultura, onde, ou seja, o homem já começa a impactar o sistema e a provocar algumas modificações no solo, na atmosfera, enfim. Aquilo que eu acho interessante para nós brasileiros, pensando no antropoceno, e que faz parte já de estudiosos, é a descoberta, né? Ou melhor, a invasão da América no século XVI, né? E o século XVII. Segundo Lewis e Meslin, a descoberta ou a invasão da América foi impactante por quê, né? Porque quando os europeus chegaram aqui, existia na América do Sul provavelmente cerca de mais de 50 milhões de habitantes, né, de povos nativos. E dentro de um século, foram reduzidos a pouco menos de 6 milhões de habitantes. Então, obviamente, com esse impacto demográfico, houve até um certo tipo de crescimento de mantas vegetativas, o que acabou ocasionando a captura de carbono da atmosfera. E, né, segundo esses estudiosos, nós quase que ensejamos uma nova era glacial, né? Devido a esse genocídio que aconteceu aqui nas Américas, né? E, obviamente, depois de 1600, com as atividades vulcânicas e a própria extração da madeira no Brasil, toda a destruição da Mata Atlântica, né, voltamos a uma emissão maior de gases de efeito estufa na atmosfera. Mas, então, olha que interessante, mesmo dentro já dos estudiosos, acham que lá no final de 1400, início de 1500, o Brasil, a América do Sul, é uma das datas assim para a origem do antropoceno. E, claro, assim, hoje as mais propagadas e adotadas pelos estudiosos são a Revolução Industrial, né, com a invenção da máquina a vapor, e os combustíveis fósseis, né, que ajudaram com certeza, não só na locomoção, na transformação dos biomas, mas sobretudo uma emissão mesmo de gases de efeito estufa na atmosfera. E a última, assim, também muito propagada, é chamada Great Acceleration, que foi lá na década de 60,
é um termo inglês que diz a respeito de uma grande aceleração. Ou seja, além do crescimento exponencial, né, demográfico, também houve um consumo, né, jamais visto, né? Não só de recursos naturais, mas até mesmo questões sociais. A gente tem aquela curva vertiginosa, assim, a respeito de consumo, de produção, de crescimento demográfico, de fixação de substâncias no solo, como fósforo, nitrogênio, pela agricultura, né? Acidificação dos oceanos, e são questões assim que são bem impactantes. E assim é o que é mais vistoso, né? Se tivesse alguma inteligência, né? Se houver alguma inteligência, digamos assim, há milhões de anos adiante, né? E ela fosse capaz de identificar as nossas atividades, eles indicariam, né? Provavelmente o início do antropoceno foi no pós-guerra mundial, né? Que é possível encontrar substâncias radioativas, né? Até mesmo elementos químicos que não existiam na Terra e agora passam a existir, né? E coisas tecnológicas também, né? Talvez encontrei uma placa-mãe, né? Lá nessas camadas rochosas, né? Então essas seriam as datas, a respeito do início do antropoceno. Ainda bastante controversas, né? E cada pensador, cada pesquisador acaba escolhendo uma ou outra e dando as suas motivações por que aquela data. Ok. E falando no perigo de datações, né? Vamos falar do mundo do mundo por vir aí dentro do antropoceno. Como é que foi a sua abordagem nesse sentido? Foi no sentido mais de denúncia? Você trouxe alguma coisa nova? Como é que foi isso? Na verdade, assim, o tema do fim aqui é porque quando a gente começa a dar antropoceno, olha, a gente está em perigo, né? Porque uma das coisas que está ligada ao antropoceno, essa implementação de monocultura, está ligada à extinção em massa de espécies, né? Hoje, 60% já está em risco, né? Já consumimos 60% da biodiversidade do planeta e a tendência é aumentar, né? E tem-se, então, eminentemente, o risco de um colapso ambiental, né? De uma catástrofe. Então, muita gente começa a pensar no fim. Eu não tenho tanto medo de pensar essas coisas, porque a gente sabe muito bem que o tema do fim do mundo é um tema que está na religião, por exemplo. Quase todas as religiões têm, né, uma abordagem sobre o fim do mundo. Você tem nas mitologias, né, tanto os mitos de origem como em escatologia, já dão um pré-anúncio de que, né, como diria o antropólogo Lévi-Strauss, né, esse mundo começou sem a gente e provavelmente vai terminar sem a gente também. Então, a ideia do fim do mundo, ela está espalhada em diversas narrativas. E agora, com a ideia do antropoceno, ela também faz parte do corpo científico, né? Então, a própria ciência está vendo, olha, né, se as coisas continuarem desse jeito, é provável que, né, talvez na lista, né, de animais em extinção, o homem seja provavelmente o próximo, né? Então, tem o fim do mundo. E é bem interessante, assim, porque filosoficamente, aquilo que é minha tarefa fazer, né? A pergunta que eu faço qual o fim, né? De que fim a gente está falando, né? A gente está falando do fim de todas as coisas, né? Como uma espécie de um apocalipse cristológico, né? Segundo a tradição cristã, né? Vai chamar um momento do juízo final, né? Onde todas as coisas terão um fim, né? Enfim, ou se esse fim seria o fim de um determinado tempo, né? Não necessariamente o fim do fim. Então, seria o fim de um certo modo de viver, de um certo mundo, e se iniciaria, né? Se iniciaria um outro mundo. E aí a pergunta que assim, eu acho interessante colocar é o que é que vem depois do fim, né? Isso seria o fim do fim, ou depois do fim a gente teria outras formas de vida, né, de mundo, né? Porque quando a gente olha mesmo dentro da geologia, você vê lá atrás que sempre houveram extinções em massa, né? Sempre houveram catástrofes, e depois, né, a vida novamente ressurgiu, né? Se teve uma multiplicação aí das espécies, né? Então, essa questão em relação ao fim, né? De que tipo de fim se trata. E a outra pergunta que filosoficamente acho intrigante é justamente a pergunta sobre o mundo. Então, de que mundo é que nós estamos falando? Quando eu digo fim do mundo, de que mundo
que mundo está acabando, né? Será que é o mundo como um todo, né? Porque quando a gente olha para o lado, né, faz esse esforço de olhar para o lado, olhar para o outro, outros povos, né, a gente viu que muitos povos acabaram, muitos mundos já acabaram, muitos povos já conheceram o seu apocalipse, né? Então a gente não pode ter a pretensão de que também o fim do nosso mundo seja o fim do mundo de todos, né? Embora o antropoceno previa uma catástrofe, assim como ela é uma ação geológica, né, a catástrofe também é geológica. Mas isso não significa que o fim, né, do nosso mundo, da nossa maneira de viver, seja necessariamente o fim do mundo como tal, né? Eu gosto muito, né, de uma frase de uma pensadora antropóloga andina, a Marisol de la Cadenha, ela fala, olha, há muitos mundos dentro do mundo, né? Então a gente não pode ficar receioso, né? Ou né, cheios de medo com a ideia de que o fim do mundo seria necessariamente um colapso total, né? Então... Como é o nome dessa antropóloga? É Marisol de la Cadenha. Ela é viva ainda? Ela é viva. Ela hoje atua nos Estados Unidos, se eu não me engano, como professora de antropologia. Legal. A gente está caminhando para o final, mas eu queria, sim, abordar uma das partes extremamente interessantes da tua pesquisa. Vamos trazer o Heidegger para a nossa prosa, para a nossa conversa. Você pode falar um pouquinho sobre a técnica do Heidegger aplicada ao antropoceno? Com certeza. Olha, primeiro que eu acho que não tem relação, porque o antropoceno é um conceito justamente que foi cunhado em 2000 e vai ser adotado, né, pela comunidade científica em 2016. Mas não deu para fazer uma aproximação? Essa aproximação pode ser feita. Eu gosto de fazer em que sentido, né? Primeiro porque quando comecei a filosofia, sempre fui meio crítico a uma certa tradição filosófica denominada antropocêntrica, ou seja, que colocava o homem como centro, coloca o homem como centro do mundo, né? Como centro de todas as coisas. E eu entrei no Heidegger justamente porque ele né, se atribuía um papel de que ele levaria à destruição da metafísica, seria preciso pensar diferente, então tenta repensar aí, né, critica uma certa ideia de humanismo. Aí eu fiquei assim, né, interessado, olha, talvez o Heidegger vai oferecer elementos importantes para a gente criticar uma certa ideia filosófica predominante, né, canônica, que persiste ainda hoje, né, que é o antropocentrismo. Então, quando eu entro, né, estudar o Heidegger, eu começo a perceber que ele traz outros problemas interessantes, né? E um desses problemas é justamente a técnica, que justamente está nesse segundo período da sua filosofia. E né, nessa abordagem sobre o que é a técnica, né, que para o Heidegger não é uma simples atividade humana, isso é importante dizer, não é algo que é relacionado à antropologia ou estritamente antropológico. A técnica por Heidegger, ela é um modo, né, é um mundo, é um certo tipo de mundo que se configura. Não é só uma mera atividade do homem, é uma abertura de mundo no qual o homem se encontra e ele passa a revelar o mundo de acordo com a tecnologia. E qual é a maneira como a tecnologia revela o mundo para nós? Né? Ela revela o mundo para nós, né, a natureza, as coisas, como objetos, ou melhor, como coisas a serem usadas, exploradas, né? Como fonte de energia, é como se tudo fosse um grande armazém, né? A ser explorado, né? A ser extraído dali energia de diversas maneiras, né? E dentro dessas formas, né? O próprio homem, né? Então, o próprio homem, segundo o Heidegger, na época da técnica, se torna uma matéria-prima, se torna uma fonte de energia. Então, ele é reduzido a essa configuração. Existiram outras configurações antes, né? Para os antigos, a configuração do mundo era a partir de uma certa ideia de natureza, de physis, né? Para os medievais, então, era teológica. Para os modernos, né, uma concepção mais racional do mundo, ou a representação. E, segundo Heidegger, isso são destinações. A questão historial, a história que ele chama do ser, né? São essas aberturas de mundo no qual o homem é chamado a responder. E a nossa era, né, a nossa época, seria
a técnica, não o antropoceno, né? Heidegger não é o antropoceno, mas é a técnica, porque a técnica é o modo como o qual o homem revela o mundo e revela a si mesmo. E ele tem que responder a isso. Só que como a técnica toma tanto a natureza quanto o homem como mero meio de subsistência, o Heidegger já prevê aí um certo colapso, tanto da natureza, né, uma destruição, uma desertificação da terra, né, e quanto o fechamento da própria essência do homem, né, que o homem é o único ser, segundo ele, que é capaz de responder a essas aberturas historiais, né, a essas configurações de mundo. Então, ele vai dizer, olha, os animais são pobres de mundo, eles não conseguem configurar o mundo como consegue o homem com a técnica. Os objetos, uma pedra, né, uma planta, qualquer objeto, ele é pobre de mundo, ele não aliás, ele é sem mundo, né? Não é capaz de construir mundo. Então, somente o homem teria essa capacidade de se relacionar, ser convocado e responder a essas aberturas historiais, né? Que, segundo ele, seria uma espécie de destinação, né? Que é daquilo que ele chama de história do ser. Mas foi aí que, assim, que eu começo a criticar o Heidegger e ir mais para o lado do antropoceno, né? Por quê, né? Porque o Heidegger, colocando o homem como sendo o formador de mundo, né? E os animais como pobre de mundo, ele cai naquilo que ele tanto criticava, né? De uma ontologia fundamentalista que tem o homem como sendo a figura central, né, dos desdobramentos da história, né, e tanto da história humana, né, aliás, a história só pode ser humana, por Heidegger, a natureza não tem história, né, e aí o Heidegger acaba sendo, né, um antropocêntrico também, né, aquilo que ele tanto criticava. E eu acho que como a insurgência, né, do antropoceno, eu acho que todas essas ideias, elas são abaladas, né? Sobretudo a ideia de que o homem, né, é o centro do mundo, de que todas as coisas concorrem para a finalidade do homem, como diria Kant, o homem com o fim de todas as coisas, ela é abalada, né? Porque com os eventos climáticos extremos, né, com a mudança do nosso ambiente, o homem se encontra afetado, digamos assim, a sua epistemologia se encontra afetada, na sua história impactada, né, por fenômenos naturais. E aí eu gosto de olhar para a natureza, então, com outros olhos, né? Não com um olhar tanto antropocêntrico, mas com um olhar mais cosmopolítico, né? Ou seja, olhando o homem como um componente, né? Claro, intrigante da natureza, mas não como sendo a figura principal. Isso me fascinou porque o antropoceno me abriu para outras ideias de natureza, então, de uma natureza que não é só mecanicista, e que não é só matéria-prima, mas de uma natureza que é viva, né? Então, eu gosto muito de estudar pensadores lá, James Lovelock, que introduziu, por exemplo, a ideia de Gaia, de ver a Terra, né, a natureza como uma coisa viva. Não que tem coisas vivas, mas ela é uma coisa viva, né? E então James Lovelock e Lynn Margulis, né, que também é outra bióloga interessante, eles vão começar a abrir dentro do campo científico, né, e eu acho que isso hoje está impactando tanto a filosofia, de ver de como que né, a Gaia, né, a Terra, é uma coisa viva, que ela acaba também produzindo a sua própria atmosfera. Então, a atmosfera não foi uma coisa que estava ali, aí foram introduzidos seres vivos. Não, né? É uma relação intensa e maravilhosa entre cada organismo, né, vivo com a própria atmosfera, né? Os organismos são capazes de mudar radicalmente o próprio ambiente, como está fazendo o homem agora, né? O homem é uma só desses seres vivos e está impactando, né, o seu ambiente como um todo. Então, eu acho interessante isso, né? E a ideia de inquirir, né, novas concepções sobre a natureza, sobre a Terra, é que me levou, então, a sair um pouco, né, daquela concepção filosófica moderna, né, sobre a natureza, e me levou a estudar um pouco sobre a visão científica, né, daquilo que seja Gaia, e também de outros povos, né, sobretudo os nossos povos aqui nativos, né? Eu gosto muito de estudar os Yanomami,
a ideia do xamã Yanomami Davi Copenau, assim, que escreveu um livro chamado A Queda do Céu, que é maravilhoso, né? Então, tem ideias filosóficas riquíssimas aí sobre o que é a natureza, sobre o que é o humano, e a gente tem aqui no Brasil, assim, um potencial enorme, que a filosofia lá fora, inclusive, vem olhando com bons olhos aqui. Olha, o Brasil está surgindo da antropologia e da filosofia um pensamento filosófico impactante, né? E eu acho que isso está me instigando nas minhas pesquisas agora, né? Estudar realmente o que é, né? Saindo do Heidegger para estudar outras ideias de mundo, outras ideias de natureza, outras ideias de humano a partir do antropoceno. Ok. Thierry, e você está fazendo doutorado, não? Exatamente. E o que você está perseguindo aí no doutorado? Qual é eu já conversei com vários doutorandos que, ao longo do doutorado, acabaram mudando aí a estrada que pretendia percorrer. O que você pretendia no começo, no teu anteprojeto do doutorado, e como é que você está andando agora? Para a gente já caminhar para o fechamento, e lá no final do teu doutorado, já fica o convite aqui para a gente conversar sobre ele. Então, a gente não vai se aprofundar, só queria saber o que você está vasculhando aí. Muito bem, Deodato. Então, sim, já houve mudança, né, significativa no meu doutorado, né? Inclusive, meu projeto no início, né, pelo menos com que eu fiz a seleção, era justamente fazer uma relação entre a ideia de terra, né, entre Martin Heidegger, né, e Davi Kopenawa, né, que é esse xamã que eu acabei de citar, né, o que é o Lihá, né, na língua Yanomami, o que é a terra para esse povo, né, lá do norte do Brasil. Então, é a relação entre Heidegger e Davi Kopenawa. Davi Kopenawa é vivo? O Davi Kopenawa é vivo. E é fácil chegar até ele? Eu já entrevistei uma outra pesquisadora lá de Goiás, que falou muito do Davi. Você pretende conhecê-lo? Você já teve contato? Como é que é isso? Pessoalmente, não, assim, gostaria muito. Ele já esteve na Universidade Federal do Paraná, só que no momento que ele esteve lá, eu estava em outra cidade do Brasil, né, envolvido com outras pesquisas também, e acabei não encontrando Davi Kopenawa. Com certeza, sim, gostaria de encontrá-lo, né, com certeza. Ele não é uma pessoa, obviamente, muito fácil de ser contratada, né, porque... É bem difícil, é bem difícil, viu? É bem difícil, porque ele tem... O Davi, desde os anos 70, 80, ele já se encontra numa luta incansável, né, contra o povo da mercadoria, que ele chama, né, então contra, né, os brancos que invadem a floresta, né, o território Yanomami, e sobretudo os grileiros, né, os poceiros, e então, desde os anos 70 e 80, né, ele trabalha incansavelmente na defesa, né, do seu povo, do seu território. Então, ele viaja bastante, assim, foi várias vezes para a ONU, outros países, né, ele é muito ouvido lá fora, assim. E foi uma maneira de buscar ajuda também, né, porque se ele fala aos brancos, não é só como uma crítica, né, à epistemologia dos brancos, né, mas é um pedido também, né, de ajuda, né, para alguns brancos que ainda são sensibilizados pela causa indígena. Então, não é fácil. Claro, com a pandemia tudo se tornou mais difícil, né? O isolamento social e tal. Então, a gente tem que esperar essas coisas se transformarem, né? Não dá para a gente sair por aí agora, ainda mais os povos nativos que geralmente são os mais fragilizados, né? Então, mas a ideia, sim, seria encontrar o Davi Kopenawa. Quem sabe, nos próximos anos, seria muito bom. E com certeza, assim, vai fazer parte assim, do maior número de páginas da minha pesquisa. Será um dos principais objetos de estudo, né, da Davi Kopenawa. Ok. Thierry, muito obrigado por separar esse tempo aí para bater um papo com o canal Linha de Divisa. E, como eu já falei, fica aqui o convite. No final do seu doutorado, a gente volta a conversar. Eu estou muito curioso com o desenrolar da tua arqueologia. Essa mistura, né, da cultura, da forma com que os Yanomamis veem a natureza,
dentro do antropoceno aí, muito interessante, dentro ou fora, sei lá, você é que vai nos falar lá no futuro. Muito obrigado, um abração. Eu que agradeço, Deodato. Muito obrigado pelo convite, né? E o outro convite também já está aceito. Espero que lá no final a gente possa entender, né, qual será o destino, né, do homem capitalista dentro do antropoceno e que outras visões de mundo, né, se apresentam e como os outros povos veem veem o humano e veem a natureza. Então a gente pode, quem sabe, lá na frente também discutir um pouquinho mais o que seja o homem, que seja a terra, né, do ponto de vista Yanomami. Legal. Muito obrigado. Eu que agradeço. Um abração. Um abraço, Deodato. Inscreva-se no canal Linha de Divisa, deixe seus comentários e acione as notificações.